Olá, a nossa dica de química deste vídeo é do assunto Estudo das soluções. Vamos ver as principais diferenças entre soluções moleculares ou não eletrolíticas e soluções iônicas ou eletrolíticas. Vamos aqui para essa apresentação que eu preparei para você. Então, o que são soluções moleculares ou não eletrolíticas? Em primeiro lugar, são aquelas soluções que não conduzem a corrente elétrica. Então, quando uma solução não conduz a corrente elétrica, nós vamos chamar essas soluções de soluções moleculares ou não eletrolíticas. E aí a pergunta, por que elas não conduzem a corrente elétrica? Porque as partículas que estão dispersas no solvente, e geralmente nós trabalhamos com soluções aquosas, e nesse caso a água é água destilada, para ser constituída unicamente de H2O, que se você pegar a água da torneira por si só já conduz corrente elétrica. Ela é uma solução eletrolítica, uma solução iônica, como nós vamos já ver, porque ela tem muitos sais dissolvidos nessa água. Então a água destilada, se você pega a água destilada, que é o solvente, e você dissolver apenas compostos que não vão se ionizar nem se dissociar, vão apenas se dissolver, portanto são compostos covalentes, compostos moleculares, vão ser constituídos unicamente por moléculas. Não vão existir íons. Exemplo, se você pegar a sacarose. Se você pegar a sacarose, que é o açúcar comum, e colocar em água, a sacarose vai sofrer um processo chamado de dissolução. Ela vai se dissolver. Ela vai passar de sólido para aquoso. Veja, a molécula de sacarose não vai ser quebrada, originando íons. Antes você tinha uma molécula e após o processo de dissolução, você continua tendo moléculas em água. Quando você tem exclusivamente moléculas dissolvidas no solvente, você tem uma solução não eletrolítica, uma solução molecular, uma solução que não conduz corrente elétrica. Do mesmo jeito, você pegar etanol e colocar em água destilada. O etanol líquido vai também se dissolver, vai sofrer um fenômeno chamado de dissolução, vai passar de líquido para aquoso. Aquele etanol vai ficar dissolvido na água, vai ficar solvatado pelas moléculas de água. E aí nós teremos exclusivamente moléculas de etanol, que formam pontes de hidrogênio com a água, dentro da água destilada. Como você tem exclusivamente moléculas, você terá uma solução molecular ou não eletrolítica, ok? Então, para você formar uma solução molecular ou não eletrolítica que não conduz a corrente elétrica, você tem que pegar água destilada, também chamada de água deionizada, que é somente H2O, e aí você dissolve um composto que apenas se dissolva na água, como sacarose, glicose, etanol, metanol, que são dois álcoois. E aí, como você terá exclusivamente moléculas, essa solução não conduzirá a corrente elétrica. E o que é uma solução iônica ou eletrolítica? É aquela que conduz a corrente elétrica. E agora eu lhe pergunto, por que essa solução iônica ou eletrolítica vai conduzir a corrente elétrica? Porque ela contém íons. Pode até ter moléculas e íons, ou apenas exclusivamente íons dissolvidos na água. Não interessa. O que interessa é que existam íons. Se existem íons livres, esses íons vão conduzir a corrente elétrica e assim a solução formada é uma solução iônica ou eletrolítica. Esses compostos que você coloca em água e além de se dissolver, eles se ionizam ou se dissociam, originando íons que vão fazer com que a água agora conduza a corrente elétrica, a gente chama de eletrólitos. Quais são os principais eletrólitos que a gente conhece? Os ácidos, as bases e os sais. Então, se você quer fazer uma solução iônica ou eletrolítica, você pode pegar água destilada e dissolver um sal, dissolver uma base, dissolver um ácido. Porque além de se dissolver, eles vão sofrer um fenômeno de ionização ou de dissociação iônica. Os ácidos,
em solução aquosa sofrem ionização, produzindo um cátion H3 ou mais, e no caso aqui, do ácido clorídrico em solução aquosa, ele vai produzir o ânion cloreto. Esse cátion hidrônio, que é o H3 ou mais, e o ânion cloreto, eles são íons livres. Esses íons livres fazem a água, essa solução eletrolítica, conduzir a corrente elétrica. Você pode até associar. Ácidos sofrem ionização, vogal com vogal. Os ácidos sofrem ionização. Já o sal, quando você coloca dentro da água, além de se dissolver, ele vai se dissociar. Ele vai separar o seu cátion e o seu ânion, que no caso do cloreto de sódio são o cátion Na+, e o ânion cloreto. Esses íons livres vão fazer com que a solução conduza a corrente elétrica. Se você pegar uma base, hidróxido de sódio, essa base se dissolve e também se dissocia, da mesma forma do sal. É uma base forte, é uma base iônica. Tem um cátion, que é o Na+, e o OH-, que é o ânion. Quando ela se dissolve e se dissocia, vai formar o cátion Na+, e o ânion OH-. As bases iônicas, que são as bases fortes, e os sais, eles sofrem dissociação iônica. Vogal com vogal, ácidos sofrem ionização, consoante com consoante. As bases fortes e os sais, bases fortes e sais, sofrem dissociação iônica. Não interessa se foi uma ionização, no caso dos ácidos, ou se foi uma dissociação iônica, no caso das bases fortes e dos sais. O que interessa é que nos três casos nós temos íons livres. São esses íons livres que fazem com que essa solução seja classificada como iônico-eletrolítica, seja classificada como um eletrólito e, portanto, conduza a corrente elétrica. Esses eletrólitos em solução aquosa tornam a solução uma solução eletrolítica, ok? Então ficou muito claro aí para você o que são soluções moleculares ou não eletrolíticas que não conduzem a corrente elétrica, porque você vai encontrar exclusivamente moléculas nesta solução, e as soluções iônicas ou eletrolíticas que conduzem a corrente elétrica por causa dos íons livres. Não confunda com elétrons livres. Um metal, como uma barra de prata, uma barra de ferro, conduzem corrente elétrica por causa dos elétrons livres na estrutura do metal. Aqui não. Essas três soluções eletrolíticas, formadas por ácidos, bases ou sais em solução aquosa, elas conduzem a corrente elétrica por causa dos íons livres, cátions e ânions, que estão solvatados na água e, portanto, passam a conduzir a corrente elétrica. Tá aí mais uma dica importantíssima de química, muito presente em diversas provas. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, contribua com a divulgação do nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, veja a sugestão aí para o vídeo seguinte e nos encontre nas redes sociais. Um grande abraço, a gente se vê!